Romanos, capítulo 2. Comentário, Bíblia de aplicação pessoal. Deus julga as pessoas. Meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros, pois quando você o julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Quando, com razão, ficamos irados por causa do pecado de alguém, devemos ter cuidado. Precisamos nos posicionar contra o pecado, mas é necessário fazê-lo com humanidade. É comum observarmos mais claramente nos outros os pecados que também estão enraizados em nós. Se olharmos cuidadosamente a nossa vida, poderemos constatar que cometemos os mesmos pecados. Talvez de uma forma socialmente aceitável. Por exemplo, uma pessoa que fala da vida alheia pode mostrar-se severamente crítica a respeito de alguém que fale da vida dela. Quando a carta de Paulo foi lida na igreja em Roma, não há dúvidas de que muitos devem ter meneado a cabeça ao ouvirem a condenação do apóstolo à adoração a ídolos, à homossexualidade e à violência. Mas que surpresa! Seus leitores devem ter tido ao lerem: és inexcusável quando julgas o homem quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que o outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juiz de Deus é segundo a verdade sobre os tais que coisas fazem. Paulo enfaticamente destacou que todos nós temos pecado, repetidamente, e que sem Cristo não há como sermos salvos das consequências do pecado. Nós sabemos que Deus é justo quando condena os que fazem essas coisas. Mas vocês que fazem as mesmas coisas que condenam nos outros, será que você pensa que escapará do julgamento de Deus? Ou será que você despreza a grande bondade, a tolerância e a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e que quer fazer com que você mude de vida. Em sua grande bondade, Deus retém o seu juízo, dando tempo às pessoas para que abandonem o pecado. É fácil abusarmos da paciência de Deus e buscarmos a aprovação para os caminhos errados em que vivemos. A autocrítica é algo difícil, é ainda mais penoso apresentarmos-nos abertamente a Deus e permitir que Ele nos diga em que área de nossa vida precisamos mudar. Porém, como cristãos, devemos pedir ao Senhor que nos mostre os nossos pecados, para que Ele nos possa perdoar e curar. Infelizmente, temos a tendência de admirar a paciência que o Senhor tem para com as outras pessoas, em vez de nos humilharmos e reconhecermos como Ele tem sido paciente conosco. Mas o seu coração é duro e teimoso. Por isso você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia em que forem revelados a ira e os julgamentos justos de Deus. Pois Ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. Embora Deus não puna as pessoas imediatamente pelos pecados praticados, o juízo final é certo. Não sabemos exatamente quando o julgamento acontecerá, mas sabemos que ninguém escapará deste encontro final com o Criador. Paulo nos diz que os que paciente e persistentemente fizerem a vontade de Deus encontrarão uma vida eterna. O apóstolo não contradiz sua afirmação anterior de que a salvação vem somente pela fé em Cristo.
Não somos salvos por praticarmos boas obras, mas por entregarmos nossa vida completamente a Deus, desejando agradá-lo e servi-lo. Deste modo, nossas boas obras são uma resposta de gratidão àquilo que Deus fez por nós, não um pré-requisito para alcançarmos o seu favor. Mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre todos os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo a fim de seguir o que é mau. Haverá sofrimento e aflições para todos os que fazem o mal, primeiro para os judeus e também para os não-judeus. Mas Deus dará glória e honra e paz a todos os que fazem o bem, primeiro para os judeus e também os não-judeus, pois ele trata a todos com igualdade. Todos aqueles que pecam sem conhecer a lei de Deus se perderão sem essa lei, mas todos aqueles que pecam conhecendo a lei serão julgados por ela, porque as pessoas que Deus aceita não são aquelas que somente ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que a lei manda. Os não-judeus não têm a lei, mas quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenham a lei. Eles mostram sua maneira de agir, que tem a lei escrita no seu coração. A própria consciência deles mostra que isso é verdade. E os seus pensamentos, que às vezes o acusam e às vezes o defendem, também mostram isso. E de acordo com o evangelho que eu anuncio, assim será naquele dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. As pessoas não serão condenadas por aquilo que desconhecem, mas pela atitude que demonstram em relação ao que sabem. Aqueles que conhecem a palavra de Deus e sua lei serão julgados de acordo. Os que jamais viram uma Bíblia, mas sabem discernir entre o certo e o errado, serão julgados pelas transgressões que cometeram contra a própria consciência. A lei de Deus está escrita nas pessoas. Aqueles que viajarem para outros países poderão encontrar evidências da lei moral de Deus em cada cultura e sociedade. Por exemplo, em todas elas, o assassinato é proibido. Embora esta lei tenha sido transgredida em todas, fazemos parte de um povo pecaminoso e obstinado. Sabemos o que é correto, porém insistimos em fazer o que é errado. Não é suficiente conhecermos aquilo que é certo. Devemos também praticar. Admita para si mesmo e para Deus que você frequentemente tem falhado em relação aos seus padrões de vida, quanto mais em relação aos de Deus. Este é o primeiro passo para o perdão, para a restauração e a cura. Paulo continua a argumentar que todos são culpados perante Deus. Após descrever o destino dos incrédulos e dos pagãos, o apóstolo admoestou o povo que, a despeito de saber a vontade de Deus, recusavam-se a viver de acordo com ela, tornando-se culpados e atraindo o juízo divino. Paulo disse que se não vivermos de acordo com o que conhecemos, não seremos melhores que os gentios. Aqueles que cresceram em famílias cristãs normalmente conhecem a palavra de Deus, mas se não viverem de acordo com ela, certamente perecerão, como os incrédulos e os pagãos. O que dizer de você? Você diz que é judeu, confia na lei e se orgulha do Deus que você adora. Você sabe o que Deus quer que você faça e aprende na lei a escolher o que é certo. Você tem a certeza de que é guia para os cegos, luz para os que estão na escuridão, orientador dos que não têm instrução e professor dos jovens. Você está certo de que encontra na lei a apresentação completa do conhecimento e da verdade. Você que ensina os outros, por que é que não ensina você mesmo?
Se afirma que não se deve roubar, por que é que você mesmo rouba? Se você diz que não se deve cometer adultério, por que é que você mesmo comete adultério? Você odeia os ídolos, mas rouba as coisas dos templos. Paulo explicou aos judeus que eles precisavam obedecer à sua lei, não apenas ensinar aos outros sobre ela. Os judeus conheciam tão bem a lei que aprenderam a tolerar os próprios erros enquanto criticavam os alheios. Porém, a lei é mais do que um conjunto de regras, é a diretriz para que vivamos de acordo com a vontade de Deus e um lembrete de que não podemos agradar a Deus sem que tenhamos um relacionamento adequado com Ele. Conforme o próprio Senhor Jesus demonstrou, reter algo que pertence ao outro é roubo, e qualquer que atentar para a mulher com um olhar cobiçoso já cometeu adultério com ela em seu coração. Antes de acusarmos os outros, devemos olhar para nós mesmos e procurar ver se o pecado está de alguma forma presente em nossa vida. Você se orgulha de ter a lei de Deus, mas você é uma vergonha para Deus, porque desobedece à lei. Pois as Escrituras Sagradas dizem: os não-judeus falam mal de Deus por causa de vocês, os judeus. A circuncisão tem valor se você que é judeu obedecer à lei. Porém, se não obedecer, é como se você não tivesse sido circuncidado. E se um homem que não foi circuncidado obedecer aos mandamentos da lei, Deus o tratará como se ele fosse circuncidado. Assim vocês, judeus, serão condenados pelos não-judeus, pois vocês desobedecem à lei, apesar de terem essa lei escrita e de serem circuncidados, enquanto que os não-judeus obedecem à lei, embora não sejam circuncidados. Esses versículos são uma forte crítica à hipocrisia. É muito fácil dizer aos outros como devem comportar-se do que nos comportarmos corretamente. É muito fácil ensinar o que é correto do que permitir que esses ensinamentos criem raízes em nossa vida. Você aconselha outras pessoas a agirem de um modo que você mesmo não está disposto a agir? Tenha certeza de que as suas atitudes estão em conformidade com as suas palavras. Se você diz fazer parte do povo de Deus, sua vida deve refletir uma nítida semelhança com ele. Ao desobedecermos a Deus, desonramos o seu santo nome por nossa causa. O que elas pensam a respeito de Deus quando olham para a sua vida? A circuncisão é um sinal da aliança especial de Deus com os judeus. A lei exigia que todos os judeus do sexo masculino se submetessem a esse ritual. De acordo com Paulo, de nada aproveitaria um judeu ser circuncidado se não obedecesse à lei de Deus. Por outro lado, os gentios incircuncisos receberiam o amor e a aprovação de Deus se guardassem as suas leis. Paulo prosseguiu explicando que o verdadeiro judeu não é o que foi circuncidado, mas sim aquele cujo coração é íntegro para com Deus, aquele que é obediente ao Senhor. Ser judeu significa fazer parte da família de Deus e ser herdeiro de todas as suas promessas. Contudo, Paulo deixou claro que ser membro da família de Deus é algo que se baseia em qualidades interiores e não exteriores. Todos aqueles que tivessem um coração justo na presença do Senhor poderiam, de fato, considerar-se membro da família de Deus. Participar das atividades e culto de uma igreja, ser batizado, confirmado ou aceito como membro não é suficiente. Assim como a circuncisão não era suficiente para o judeu. Deus deseja que a devoção e a obediência sejam sinceras, que as observamos com todo o nosso coração. Porque eu pergunto, quem é judeu de fato e circuncidado de verdade?
É claro que não é aquele que é judeu somente por fora e circuncidado só no corpo. Pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro, aquele que tem o coração circuncidado. E isso é uma coisa que o Espírito de Deus faz e que a lei escrita não pode fazer. E o louvor que essa pessoa recebe não vem de seres humanos, mas vem de Deus.